Olá, meus amigos, professores e futuros lecionadores, como vocês estão? Aqui quem fala é um Marcos, estudante do Grupo Unis, em licenciatura em Letras Português e Inglês. E quero compartilhar com vocês algumas orientações, dicas e cuidados que nós devemos ter no momento em que estivermos transmitindo nossas aulas ao vivo, nossas aulas online. Tá joia? Então, com tudo que nós temos visto e temos vivido nessa realidade de pandemia, as estratégias de ensino foram colocadas, em um novo desafio. Muitos profissionais se viram desafiados porque não sabiam como lidar com essa nova realidade. E hoje, que a poeira tem baixado e tudo o que esse desafio trouxe de benefício em relação ao ensino, nós temos muito que aprender e muito ao que nos aprimorar nessa realidade. Então, eu quero trazer para vocês algumas dicas, orientações e cuidados em relação à transmissão de nossas aulas. Mas eu quero falar diretamente e especificamente em relação à captação do som, a captação do áudio, de nossas aulas ao vivo, nossas aulas online. Então, depois que a gente prepara todo o conteúdo a ser abordado, depois que a gente se prepara, surge uma questão, Eu gravo pelo celular e uso o microfone do celular, eu gravo pelo notebook e uso o microfone que ele mesmo traz, ou eu procuro uma outra alternativa. Nesse primeiro momento aqui, eu quero trazer alguns equipamentos, algumas alternativas de microfones que podem contribuir na captação da sua voz, do áudio, para que o melhor possa ser visto. Mas também quero trazer os que não são muito aconselhados. Eu quero trazer os bons equipamentos e os equipamentos e alternativas que não são tão bons, mas que também muitas pessoas usam por falta de condição ou por não terem se preparado de uma maneira mais antecipada. Tá joia? Então a primeira alternativa, o primeiro equipamento é o microfone do próprio notebook. Esse microfone é o menos indicado, pois ele fica distante da boca daquele que fala e ele capta o som do ambiente. Então, se existe algum ruído exterior, ele vai captar e pode distrair os alunos, pode causar algum tipo de problema durante a transmissão da aula. E o que não queremos, E o segundo item, equipamento é o microfone de fone de ouvido. É aquele que todos nós temos, É de fácil acesso, é muito barato, é bem barato e que pode ser usado, Então, não existe uma contraindicação em relação a ele. Ele tem a sua captação, não é o melhor, mas pode ser usado, e o que melhora a captação sonora em relação a usar o próprio microfone do notebook ou do aparelho celular. Tá joia? Melhor do que esse, nós temos o microfone de lapela. Ele é bom para gravar, para fazer gravações, a captação do áudio, porque ele impede a captação de muito ruído. E por ele ficar próximo da boca daquele que fala, ele é ideal. Então, esse é uma excelente alternativa para se usar. O próximo item, a próxima dica é o microfone condensador, ou aquele de mesa. Esse microfone é muito visto em podcasts. Os podcasters usam muito ele por conta dele ser um excelente captador de som. E eles captam som limpo, nítido, muito fiel ao original. E ele compensa o seu valor por ser um excelente equipamento. Ele é mais caro, mas é o melhor. E nós temos o microfone de mão, conhecido microfone de mão. Ele é bom também e pode ser usado. Ele só tem uma desvantagem, É preciso se usar a mão no momento em que estamos dando aula. Mas de repente a gente consegue comprar algum suporte para ele, o que pode facilitar. Então esses foram alguns equipamentos, algumas alternativas para captação do som, do áudio, que eu quis trazer para que possamos melhorar a captação do nosso áudio. E depois disso, depois desses itens, é importante a gente entender que precisamos regular esses microfones. De repente, exista
regulagem na própria plataforma de transmissão. E então é de cada microfone a sua regulagem, mas é importante se atentar para isso. E outra questão é o cuidado com os ruídos, né? Já mencionei aqui meio por cima. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode ser uma coisa que vem atrapalhar a nossa aula, né? De repente algum barulho exterior, algum carro que venha a passar na rua com o seu som ligado muito alto, motos barulhentas, de repente algum animal que faça barulho, né, na rua, ou até mesmo familiares que, né, cantem durante o momento da aula. Isso pode ser visto, então é preciso, né, agir com antecipação. O que a gente pode fazer? Fechar a janela do quarto, fechar a porta do nosso quarto, falar para os nossos familiares que nós estamos no momento da aula e que eles precisam colaborar, tá certo? E em relação, né, a vir acontecer algum tipo de imprevisto, paciência, né? Nós não estamos no estúdio de gravação onde não existe nenhum tipo de imprevisto, porque é propício para gravação. Então esse é um cuidado muito grande que nós devemos ter, né, para agir com antecipação e com precaução. Agora, no momento da gravação, uma coisa muito importante é nós nos impor com nossa voz, né? Existem pessoas que têm já uma certa experiência na hora de gravar vídeos e de falar, e não tem dificuldade nenhuma de se desenvolver, né? Mas existem pessoas que têm dificuldade. Então, para pessoas que têm dificuldade, que não têm o hábito, é necessário um preparo, né? Um preparo de conhecer bem o conteúdo que vai ser, né, exposto, vai ser ensinado. De repente, até um ensaio antes da aula, né, para que ele ouça a sua própria voz, para que essa pessoa ouça a própria voz e se familiarize com o ambiente, né, de estar praticamente falando para as paredes, né, em certo termo, não é mesmo? Então, isso é uma coisa muito importante. Essas são as dicas, esses foram os equipamentos que são de extremo valor para que a gente consiga melhorar nossas transmissões. Essas dicas são muito importantes também, e eu espero que depois disso, né, depois dessas dicas, a gente consiga fazer o nosso melhor para poder dar o nosso melhor para aqueles que precisam receber, né, o conteúdo a ser ensinado, para que essas pessoas possam, né, aprender de maneira digna e serem lá na frente e nesse momento de ensino recompensados por todo o esforço dos professores e das instituições. Tá jóia?